a ancilostomose, que é popularmente conhecida como amarelão. E essa é uma doença causada por nemateumintos, principalmente pela espécie Ancylostoma duodenale. E a espécie Necator americanus também pode causar essa doença. Mas falando aqui do ancilóstoma, eles são vermes que possuem uma característica especial. Na boca desses animais existem dentículos dilacerantes, que são importantes para rasgar a parede intestinal do hospedeiro. E nós vamos ver daqui a pouquinho que esses dentículos estão relacionados com o principal sintoma dessa doença, que é a anemia, que vai causar o amarelão da pele. Mas antes de falar dos sintomas, vamos ver aqui o ciclo dessa doença. Bom, o homem é o hospedeiro definitivo. Nele, nós encontramos os vermes na fase adulta, que vão fazer reprodução sexuada. Após o acasalamento desses vermes, acontece a formação dos ovos, que vão ser eliminados junto com as fezes. Esses ovos vão cair no meio ambiente e, em condições favoráveis de temperatura e umidade, vão eclodir, formando primeiro uma larva que é chamada de rabiditoide. Essa larva vive no solo e, cerca de uma semana depois, se transforma na larva filarioide. As larvas filarioides conseguem penetrar através da pele do homem. Elas então vão cair nos capilares sanguíneos e vão ser levadas até o coração e depois para o pulmão. Da mesma forma que acontece com o ciclo da lombriga, essas larvas também perfuram o pulmão e vão migrar pela traqueia até serem engolidas e caírem no intestino. No intestino vão se fixar e se desenvolver na forma adulta. Então, a transmissão da ancilostomose acontece através da penetração da larva na pele do hospedeiro. Mas aqui, pessoal, muita atenção. Existe uma outra forma de transmissão, só que ela não é muito comum, mas é possível de acontecer. Neste caso, acontece ingestão da larva encistada. O homem, sem querer, acaba ingerindo essa larva que está dentro de um cisto. A larva, então, vai cair diretamente no intestino e vai se desenvolver no indivíduo adulto. E quais são os sintomas dessa doença? Bom, primeiro, quando a larva penetra na pele do hospedeiro, pode acontecer uma inflamação, provocando uma vermelhidão e um inchaço aqui do local. Além disso, como a larva passa pelo pulmão, pode acontecer lesão pulmonar. Isso pode causar tosse, infecções, da mesma maneira que acontece no ciclo da lombriga, que nós já vimos na aula passada. As larvas adultas ficam alojadas no intestino e elas podem causar perturbações intestinais, como, por exemplo, cólicas, náuseas. E, por último, o principal sintoma dessa doença é a anemia. A pessoa anêmica, ela fica pálida, meio amarelada. Por isso que essa doença é conhecida como amarelão. Mas como que esse verme causa anemia? Como eu já falei, esses vermes apresentam pequenos dentículos. E esses dentículos conseguem rasgar a parede intestinal e o verme começa a sugar o sangue da pessoa. E quando ele suga o sangue, a pessoa desenvolve o quadro de anemia. E aí, quem conhece o personagem Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, vai lembrar que ele tinha o amarelão. E aí, pessoal, um sintoma que costuma aparecer nas provas é a geofagia. A geofagia está muito relacionada com o quadro de anemia. Pessoas com esse sintoma têm muita vontade de comer terra. E isso acontece porque, durante a anemia, ocorre perdas de minerais importantes, como, por exemplo, o ferro. E essa perda de ferro causa na pessoa um distúrbio e ela fica com vontade de comer terra. Agora, falando da profilaxia do amarelão, nós podemos citar o saneamento básico, a construção
de instalações sanitárias adequadas, o que faz com que os ovos liberados junto com as fezes não contaminem o meio ambiente. Além disso, uso de calçados, principalmente ao andar na terra. Podemos falar também na identificação e tratamento dos doentes para evitar que essas pessoas continuem contaminando o meio ambiente. O tratamento pode ser feito utilizando antiparasitários que vão atacar os vermes e também uma medida muito importante que é a educação sanitária. A educação sanitária envolve a conscientização das pessoas